Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé. Que bom estarmos mais uma vez nessa casa de oração. Estamos todos felizes por estarmos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Você que está acompanhando a nossa transmissão também é muito bem-vindo para poder cantar aí junto na sua casa, fazer as leituras junto com a gente. A gente espera que você se sinta recebido por nós aí dentro da sua casa. Vamos lá? Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos corpo em Cristo, juntos somos corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Panos que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma juntos somos corpo em Cristo, juntos somos corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 133. Salmos 133. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos estar cantando agora o hino Bondoso Amigo.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Aqueles que não comentei podem assentar-se por um instante. Ó, já viu o pai dele lá? Ele quer ir lá. ele quer pegar nessa bateria, né? Tá certo, tá certo. Você que está em casa nos assistindo, Deus abençoe. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. E Giovana e a Márcia hoje estão saindo. Me falaram que elas saíram do isolamento hoje e abraçaram árvore, poste, beijaram árvore, poste, de tanta alegria para sair do isolamento. Que bom que está tudo bem. Nós temos vários irmãos com a Covid, todos estão com sintomas leves, graças a Deus, mas a gente tem as preocupações de manter o distanciamento, seguir as normas aí, as marcações dos bancos. Nós hoje cancelamos o culto da manhã para diminuir o número de trabalhos, para a gente ter menos exposição e, sobretudo, o pessoal que nos acompanha na música, evitar que eles também fiquem se expondo demais. A gente tem tomado esse cuidado. Com isso, no próximo domingo também nós não teremos o culto matutino, tá bom, gente? Tenham paciência, vai voltar um pouco à normalidade, depois que passar essa onda aí de Ômicron, esse contágio muito rápido das pessoas, né? E nós estamos aí com um parente, o esposo da minha prima lá em São Luís, que a despeito de ter tomado as vacinas, está entubado. Graças a Deus hoje ele deu uma melhora acentuada, eles tiraram já boa parte da sedação dele, então isso já é um bom sinal. Ele está com uma boa oxigenação, mas continua entubado, né? E a preocupação ainda tem. Então não existe uma zona de conforto com a Covid, né? Não se sabe nem de onde é que vem o contágio, né? Nós temos alguns irmãos que estão aí com a Covid, então acompanhem os nossos grupos de WhatsApp e também as notícias, e me mantenham também. Eu não estou visitando, suspendi as visitas em função dessa rapidez do contágio, né? Mas tenho acompanhado os irmãos por WhatsApp, tenho conversado com muitos, e a Márcia mesmo, a gente conversou quase todos os dias para saber delas, né? E saber que estão bem, né? E isso é importante, né? E com a graça de Deus, vai passar essa fase, né? Vamos continuar cuidando. A gente estava preocupado mais com a Isabelle, filha da Aline, né? Menininha da igreja, né? Graças a Deus a Isabelle está bem, está tudo sob controle, está lá animada, brincando, só esperando sair do isolamento, né? Graças a Deus. Deu um susto na gente, né? Mas graças a Deus está tudo bem com ela nesse momento. Louvado seja o Senhor. Muito bem, algumas mudanças para as crianças a partir de hoje. As crianças, 19h30 ou 7h30, vão subir, vão ter um tempo a mais. Então, a Sirlene e agora as coordenadoras do Ministério do Culto Infantil é a Sirlene e a Clarissa. E a Silmara e a Tati vão ficar como uma auxiliar técnicas aí, dando suporte para a equipe, né? E está entrando muita gente nova, graças a Deus, né? Tivemos uma boa reunião essa semana pelo Meet, né? E pudemos aprovar alguns temas, algumas coisas, e eram temas, todas as coisas que já haviam se pensando há tempos, né? Mas foram aprovadas aí para melhoria para essa criançada. Então, hoje, deu 19h30, vocês podem subir, mesmo que não tenha acabado aqui o Ministério da Música, né? Os cânticos, né? E, com certeza, vai ser um tempo bom para vocês lá em cima. Muito bem. Outra notícia que queremos dar é
sobre a feijoada de hoje, né? Eu quero parabenizar a nossa equipe, a dona Wanda, o seu Toninho e toda a turma que trabalhou com eles nesse período para fazer essa feijoada sair tão boa quanto saiu hoje, né? E teve gente que... o problema é que deu desmaio depois da feijoada, né? Esse foi o problema para alguns, né? Depois que comeram. Mas foi tão de parabéns, a equipe está de parabéns. E todos sabiam o objetivo da feijoada, não vou mais falar aqui online, mas já era do conhecimento de todos, né? E foi uma bênção mesmo a gente ver o que foi feito e o resultado de tudo. Tá. E o outro aviso é para o conselho. Amanhã, a partir das 20 horas, nós estaremos online, reunião online, não é reunião presencial. Não é reunião híbrida, mas é reunião online, exclusivamente pelo Meet. Então, vamos evitar mais contatos nesse período, vamos ter o bom senso, todos nós, e dá para a gente fazer a reunião online tranquilamente, com todo o conselho. E tenho certeza que temos alguns temas para resolver aí nos próximos dias. Então, são esses os nossos recados, que Deus abençoe a todos, e vamos cantar com o povo de Deus, né? Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno, a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno, a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? O profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
salva de palmas, ao nome do Senhor Jesus. Esse amor nunca falha, amém? Até quando rolou um Covid, não falhou. Quando apareceu uns boletos a mais, não falhou. Quando a gente achou, Deus, não vou dar conta, comigo não dá mais. Ainda assim o amor dele não falhou, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Nunca falhará, amém? Tu és o mesmo pra sempre. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha.
descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declare. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Só a igreja canta. Esse lugar é no Senhor. Do fundo do seu coração. Esse lugar é no Senhor. Cante mais alto. Esse lugar é no Senhor. Amém. Esse lugar é no Senhor. Mas tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso. Pai querido, Pai de amor, somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, para poder, em uma só voz, com a comunidade dos irmãos aqui, Senhor, tá louvando a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, te pedimos perdão por nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor, e receba de todo o coração, Pai, esse louvor que tomamos a Ti, Pai. Fica com o pastor nesse momento, Pai, que vai estar trazendo a Tua palavra, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus, oro e agradeço, Pai. Amém.
Deu som. Obrigado. É tanta coisa para tirar na hora de pregar, gente. A máscara, o óculos e o microfone é muita coisa para pouca orelha, né, gente? Tem que tirar. E como eu estou bem distante dos irmãos, eu posso ministrar a palavra sem ter essa preocupação da máscara, né? Mas eu tenho algo para dizer para você nesta noite, é que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Você tem certeza disso? E você que está em casa também tem a certeza que Deus tem uma mensagem para o seu coração. Algumas semanas atrás, aliás, precisamente foi no último culto do ano, eu iniciei uma série de mensagens cujo título foi Conexão com o Futuro. Lembram disso, né? E eu comecei lá em 2 Samuel, capítulo 12, quando Davi ele perde um filho e ele chora, depois ele se recupera e ele precisava ir para o futuro, sair daquela zona de tristeza, de angústia. E depois, na semana seguinte, nós falamos o tema Princípios de Deus para uma boa conexão com o futuro, baseado então em Josué capítulo 1, versículo 6 até 9, onde a novidade seria ele liderar o povo e ter que ter a percepção de que Deus estava conduzindo o povo para esse assentamento na Terra Nova. E na outra semana, ministrei a palavra, na semana seguinte, em paz no caos, na conexão com Deus. Em Isaías 48, quando o povo se achava no exílio de Babilônia, mas Deus tinha palavra de esperança para esse povo. E, inclusive, a afirmação de que Deus é Deus. E a semana passada, eu ministrei o tema relacionamento com Deus na conexão com o futuro, baseado na expressão que Jesus usa ali em João capítulo 15, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu compartilho com vocês tudo aquilo que o Pai me ensinou, eu compartilho com vocês. Então, por isso, Jesus nos dá essa possibilidade de definir um novo relacionamento com Deus e, no futuro, melhorar esse relacionamento com Deus através da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra do Senhor. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens dizendo o seguinte: e agora que o futuro chegou? Essa é a grande pergunta desta noite. E agora que o futuro chegou? Precisamente nós estamos no futuro. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo nos edifique neste momento. Que encontremos esta palavra, ensino, instrução para a nossa vida, inspiração, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 32, Lucas 17, 20 a 32, eu vou ler na versão NVI, eu não sei se é essa versão que vai aparecer aqui, ou se está aparecendo, se não está aparecendo, mas é Lucas 17, 20 a 32. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está ele. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló.
o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, já que nós falamos que durante os domingos anteriores nós trouxemos essa série de mensagens sobre conexão com o futuro, e agora nós estamos aqui precisamente falando sobre e o futuro chegou. Agora que o futuro chegou, e então, o que fazer com o futuro? Observe bem que o texto é uma reação de Jesus aos fariseus que queriam saber como seria o reino de Deus, aonde estaria o reino de Deus, ou como viria o reino de Deus. Então, ele falou, Deus já está com vocês. Mas pensem bem, antes que ele venha na sua plenitude, para aí ele vai contar a sua história de padecer, mas em dado momento ele usa dois argumentos históricos, que é da história de Israel, e eles sabiam muito bem que argumento é esse. O primeiro argumento ele fala o seguinte, era como no dia de Noé. Noé ficou 120 anos construindo uma arca e anunciando, olha gente, vai ter um juízo de Deus. E o povo vivia a vida normal, dizia assim, olha, eles plantavam, colhiam, casavam, festejavam, brincavam, iam no shopping center, navegavam pela internet, tudo no jeito de Noé, né? E aí veio o dilúvio, a arca fechou e não tinha o que fazer, e eles pereceram. Aí ele vai usar um outro argumento, olha, é exatamente como no dia de Ló. Ló morava em Sodoma e Gomorra, naquela região de Sodoma, e era uma cidade próspera, um bom shopping center, boas escolas para as filhas e tal, bons pretendentes para casar, mas era uma cidade completamente distante de Deus. E Deus disse, olha, você vai ter que sair daí. Mandou 2 anjos lá, e esses anjos então disseram, você tem que sair, Deus vai destruir essa cidade. Era essa a história de Jó que está lá em Gênesis capítulo 19, se você não conhece, vale a pena você ler, porque nessa história, quando eles estão saindo, o anjo disse, olha, não pode olhar para trás, porque Deus vai destruir tudo. Acontece quando eles estavam lá em cima na montanha, a mulher de Ló olhou para trás, lá em Gênesis capítulo 19, e ao olhar para trás, o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. A arqueologia bíblica dá conta de que até hoje existe um lugar que é uma pedra, e dizem que é a estátua da mulher de Ló, né? Aquela mulher que virou sal. E se você não conhece, nunca ouviu falar nessa história, lê lá em Gênesis capítulo 29. Então, quando Jesus disse, olha, lembrem da mulher de Ló, a narrativa é essa. Por que a mulher de Ló? Porque a mulher de Ló olhou para trás. Lembrai-vos dela, ela olhou para trás, e agora que o futuro chegou, nós vamos olhar para trás. A palavra hebraica traduzida para olhar para trás é nabat. Nabat também significa contemplar, mostrar consideração, prestar muita atenção, ter o coração naquilo que está lá atrás. Essa é a palavra nabat no original. Eu me dei o trabalho de investigar essa palavra para a gente entender a dimensão desse olhar para trás. Devemos lembrar da mulher de Ló, por quê? Agora que o futuro chegou, por que lembrar da mulher de Ló? Como disse Jesus, devemos lembrar dessa mulher como alguém que cultivou uma espiritualidade sem relevância para si e para Deus, ou seja, não tinha uma conexão séria com Deus. Era uma pessoa, não era imoral,
Em Sodoma tinha muita gente imoral, tinha muita gente irreverente. Era uma pessoa séria, era uma dona de casa, não era idólatra, era uma pessoa temente a Deus. Mas ela estava muito conectada àquilo que ela possuía, que estava lá atrás. E nesse momento, olhar para trás é duvidar dessa ordem de Deus, é duvidar daquilo que Deus está fazendo e do juízo que Deus está fazendo e ministrando naquele povo. Então, devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que cultivou uma espiritualidade sem relevância para si e para Deus. O que eu aprendo aqui é o perigo de desenvolver essa espiritualidade superficial, essa espiritualidade de copinho descartável, muito fininho. Eu vou brincar aqui com o pessoal que trabalha aqui com tricô, né? Espiritualidade de máscara de tricô, não protege nada, mas é bonita. Não protege nada, mas que é uma beleza, é. Você está com máscara de tricô também? Não. Mas pelo menos os especialistas dizem, ó, de tricô não serve para nada, né? Não sei se tem alguém com máscara de tricô por aí, mas não é só você, tá, gente? Eu só estou brincando com a nossa cultura aqui local, e quem está em casa que não é de Monte Sião, nós aqui vivemos tudo com tricô, viu? Todo mundo vive à base de tricô, mesmo quem não trabalha com tricô, vive indiretamente. Todo o comércio gira em torno de tricô aqui. Então, em primeiro lugar, devemos nos lembrar da mulher de Ló como alguém que cultivou essa espiritualidade sem relevância para si e para Deus. Em segundo lugar, nós devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que, conhecendo a vontade de Deus, se preocupou apenas com a sua própria vontade. Olha, Deus tinha dito, e se você pegar lá em Gênesis capítulo 19, existe até umas expressões bem interessantes. Eu vou ler aqui um trechinho, versículo 17, versículo 26, o anjo falando com a família de Ló. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Como diz a minha tradução, uma estátua de sal, em outra tradução. Ela conhecia a vontade de Deus, mas a sua conexão com Deus, já falamos que era superficial. Sua conexão com Deus não chegava a um nível de maturidade espiritual, tanto que ela olha para trás. Ela não olha para trás para olhar o juízo de Deus, ela olha para trás talvez com dó de todos os seus bens que ficaram ali. Eles eram ricos, ali ficou o seu rebanho. Eles eram ricos, ali ficou todos os seus móveis, a sua casa, a sua propriedade, as suas fazendas. Eles eram ricos e todos os bens ficaram lá. Então, o olhar para trás dela era uma divisão emocional, era uma dependência daquilo que ficou para trás. Ela sabia o que não deveria fazer. Ela ouviu do anjo que conversava com seu marido. Sua família estava bem instruída. Suas filhas não olharam para trás. Seu marido não olhou para trás. A ordem era também que os pretendentes de suas filhas viessem com eles, mas eles não vieram. Elas vieram sozinhas e solteiras, tanto que isso aqui traz depois um encargo familiar terrível lá na frente da história. Agora não vou entrar nesse detalhe. Você pode ler em Gênesis capítulo 19 e capítulo 20. Deus disse, faça isto, mas a pessoa diz, acho que não vou fazer. Deus disse, vá para frente, não olhe para trás, olhe para o futuro, e você está conectado, está paralisado, está completamente voltado para as coisas que aconteceram, ou olhando para trás.
Você está dependente emocionalmente e espiritualmente do seu passado. O ser humano, inclusive o cristão, tem uma séria dificuldade de levar Deus a sério e atender à vontade de Deus. O clássico profeta Jonas é um grande exemplo disso, quando Deus disse para que ele profetizasse em Nínive, que era na Síria. Ele foi para Tarsis, e toda a sua história gira em torno disso. Quantas pessoas hoje não levam Deus a sério, né? Eu vejo quantas pessoas ao longo dos anos, elas se aproximam da igreja, elas querem levar Deus a sério e procuram para fazer batismo, profissão de fé, e depois que fazem, simplesmente acabou, passou, e já não tem o menor compromisso, e não se lembram desse compromisso que assumiram com Deus. Isso tem sido geral em tudo quanto é lugar. Nos meus 34 anos de ministério, eu tenho visto centenas e centenas de pessoas que acham que o simples sacramento é um fim em si mesmo, depois não tem qualquer compromisso com Deus. Querem apenas um certificado. Eu dou o certificado, mas isso não garante lugar no céu. O presbiterianismo não garante lugar no céu. Gente, eu quero dizer para você que no céu não tem presbiterianos, mas também não tem católicos, não tem assembleianos, não tem pentecostais, não tem anglicanos nem metodistas. No céu tem cristãos, discípulos de Jesus, que envolveram a sua vida no amor ao Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló, como alguém que olhou para trás, não simplesmente para olhar esse juízo, mas olhar com saudosismo, com dor, com sentimento de perda. Jesus disse em certa ocasião aos seus discípulos, isso está lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Isso ele está se referindo a um grupo de pessoas que diziam, vou te seguir, Senhor. Mas um dizia, eu vou sepultar o meu pai primeiro, e o pai dele não tinha nem morrido. E o sepultamento de uma pessoa, quando morria, demorava muito. E depois o luto demorava um ano, depois que a pessoa morria, ele levava um ano. Ou seja, ele queria ser o discípulo de Jesus, seguir Jesus para qualquer lugar, mas desde que, só depois que o pai morresse. Então Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Outro disse, eu vou seguir o Senhor, mas eu vou primeiro despedir, fazer uma festa lá em casa, despedidos de casa. Então Jesus responde para essa galera, olha, quem tem posto a mão no arado e olha para trás, sabe por que isso? Porque quando você está arando a terra, e isso era muito comum naquela época, um animal puxava o arado, e você põe o arado, o animal vai puxando. Se você olha para trás, a tendência é que vai fazer curva naquele momento ali, naquela fila onde vai ser plantado. Discípulos de Jesus não olham para trás. É isso que nós queremos dizer. Eu tenho 2 exemplos bíblicos de pessoas que olharam para trás. Um porque voltou para o mundo. É o caso que está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo está escrevendo para Timóteo sobre a sua... ele está preso em Roma e ele está dizendo... Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Esse cara era companheiro, era envolvido, era cristão, mas ele não aguentou o arroxo da perseguição.
Ele não aguentou o momento de vida intenso de ser perseguido por amor a Cristo. Então ele abandona o barco de uma maneira, abandona sua fé e volta para sua cidade. Diz: não, eu volto para estaca zero. Mas há um outro momento que também eu uso como um exemplo de que as pessoas, elas olham para trás. No caso de Demas, ele olhou para trás e voltou para trás. Agora, o que está lá registrado em Números capítulo 11, versículo 4 a 6 é diferente. Que é aquele tipo que vai fisicamente, está presente fisicamente, mas o coração dele está em outro lugar. Diz o seguinte, lá em Números capítulo 11, versículo 4 a 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-os de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne como para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, e também dos pepinos e melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada a não ser esse tal de maná, que era o nutriente que Deus dava para eles todos os dias de graça. Queridos, eles estavam no deserto, eles estavam caminhando para a terra prometida, já estavam a caminho da terra prometida, mas eles tinham saído do Egito, e do Egito eles eram escravos, tinham passado 400 anos lá, servindo de graça, mas eles não lembravam do que eles apanhavam para isso, de que alguns eram mortos para isso, que era terrível. Eles só lembravam das carnes, das cebolas, alho poró, dos temperos que tinha no Egito. Não lembravam da servidão, só lembravam da comida de graça. De graça coisa nenhuma, eles eram escravos. O que eu quero dizer é o seguinte: esse é o tipo de pessoa que olha para trás. Ela fisicamente está presente na vida da igreja, mas o seu coração está distante. Sabe o que a Bíblia diz? Que onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Então também a Bíblia nos ensina: filho, dá-me o teu coração. Por isso, lembrava da mulher de Ló como alguém que olhou para trás. Tem mais ainda. Devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que não acreditou na possibilidade de uma vida melhor ao lado de Deus. Quando eu escrevi essa frase aqui, eu fiquei pensando: será que é isso que está realmente na sua história? Gente, se você for lá na história de Gênesis capítulo 19, você vai ver o detalhe. Eles saem correndo de Sodoma, sobe uma montanha, da montanha lá para frente tem um novo horizonte. É para lá que eles deveriam ir. O futuro estava lá na frente. Mas quando ela escolhe olhar para trás, embora a ordem de Deus é não olhe para trás, ela está dizendo o seguinte: tudo aquilo que está lá sendo destruído é importante para mim. Então ela não pensou na sua vida como uma possibilidade próspera com Deus. Ela pensou na sua vida como uma possibilidade próspera com aquilo que ela já tinha tido. Agora, se você pegar a história deles, desde que eles saem de Ur dos Caldeus, não era para Ló ter saído junto com Abraão, mas Abraão ficou com dó de Ló, porque Deus disse para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, para deixar todo mundo. Abraão levou Ló, seu sobrinho, porque o irmão de Abraão tinha morrido, então ele se sentiu responsável por Ló, e acontece que os dois se enriqueceram, a ponto de os pastores que trabalhavam com Ló, começaram a brigar com os de Abraão. Então Abraão viu isso um problema e disse: olha, Ló, vamos fazer o seguinte, vamos nos apartar a partir desse momento.
Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você for para o Ocidente, eu vou para o Oriente. Então escolhe para onde você quer ir. E Ló teve um problema ali nessa escolha. Ele jamais deveria escolher antes do seu tio. Isso era um desrespeito. Mas ele atendeu a voz, ele foi escolher. Então ele olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e viu umas pastagens bonitas. Puxa, aqui, esse rebanho que Deus me deu, nossa, eu vou enriquecer. Eu vou ficar muito rico nesse negócio aqui. É muito bom de pasto e de água. E Abraão foi para o outro lado. Acontece que a tragédia já estava assinada ali, em Gênesis 19 e 20. O povo era terrível naquela cidade, e Deus não aguentava mais olhar para aquele povo e disse: eu vou destruir. Por certo, esta mulher imaginava que o seu tesouro melhor estava lá, e não no novo horizonte que Deus estava mostrando. Por certo, essa mulher olhava para trás, para o seu tesouro antigo, mas não na possibilidade do Deus que faz prosperar, e do Deus que sustenta, do Deus que dá a provisão. Seus olhos, por um momento, se desviaram de Deus e de sua vontade. Não colocou os seus olhos no alto, mas colocou os seus olhos lá em Sodoma. E eu digo, numa análise do quadro, nos revela que esta mulher já estava na reta final do novo horizonte e desistiu. Quando eu falo conexão com o futuro, eu falo em dar passos de uma maneira em que nos organizemos para ver o agir de Deus em novas situações. Não é esquecer completamente a história que Deus já fez na vida da gente. Devemos elencar a graça, a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias. Contar as bênçãos, quando diz aquele clássico hino: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Não vamos deixar de contar as bênçãos de Deus. O que está aqui em julgamento é essa reta final, de chegar lá na frente, e na sua frente tem um novo horizonte. Deus não ia desamparar aquela família, porque Ele mandou 2 anjos ali, para conversar com eles. Ele já tinha um sobrenatural na frente deles. Essa mulher sabia, ela hospedou aqueles homens na casa dela. Ela sabia que aqueles homens eram vindo da parte de Deus, não eram homens comuns, eram anjos do Senhor. Ou seja, já tinha uma motivação espiritual suficiente para dar passos para o novo horizonte. Mas aí chega lá na frente, no alto da montanha, então ela resolve que olhar para Deus nesse momento não é tão importante quanto olhar para o que foi deixado lá atrás. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou em algum momento em desistir da sua fé, ou desistir de seguir ao Senhor? Ou você já pensou em algum momento em desistir até da vida? O Senhor é com você. A palavra do Senhor diz que Ele jamais nos desampara. Lá no Salmo 121 diz que Ele não dormita, não dorme, ou seja, Ele nem cochila. Sabe aquela pescada que a gente dá na frente da TV? Ou do computador, porque eu não assisto TV. Mas eu dou uma pescadinha lá na frente do computador, né? Já aconteceu com você isso? Me falaram que o tal do Lorival que é bom nisso, né? Na frente do jornal, né? Se ligou lá, ele desliga aqui, né? Aí ele fica orando pelo jornal, né? Mas é isso mesmo, brincando, viu, gente?
O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que adiante de mim estão, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus havia dado uma tremenda oportunidade para a mulher de Ló. Uma tremenda oportunidade de recomeçar. Um reset. Uma reprogramação no computador da vida. Mas ela preferiu ficar com o Windows 5. Que era ultrapassado, limitado. Ela preferiu um celular antiquado, daquele estilo Motorola antigo, tijolão, você sabe, colocava no bolso e ficava com torcicolo de tanto que pesava. Ela preferiu um telefone daquele discado. Alô, é do açougue. Do que o momento novo, o horizonte novo de Deus. Mas eu quero dizer para você que está entendendo, e agora que o futuro chegou, lá em Apocalipse 22, finalzinho da Bíblia, diz assim: quem é justo faça justiça, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. O que aprendemos disso é que Deus tem um futuro de bênção para nós, mas nós estamos preferindo olhar para trás. Que Deus nos dê a sobriedade, o equilíbrio, a visão nova, das coisas novas que Ele tem para a vida da gente, nesse futuro que chegou. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos ter uma música mais agora, reagindo à palavra pregada, e depois então nós vamos concluir. Vamos nos colocar em pé? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Louvado seja Deus, né? Irmãos, temos um pedido de oração. Nossa irmã Neuza hoje perdeu um sobrinho. Pelo jeito é um rapaz de 46 anos, né? E não sabemos a causa, né? Mas vamos orar pela nossa irmã Neuza Cel. Toda a família está abalada com a perda desse rapaz. E nós temos aí os pedidos do nosso na Covid, são alguns irmãos, a Aline, Tiago e Isabela, eles continuam com sintomas leves, estão isolados, graças a Deus, tudo sob controle. O Luiz e a Cássia, os pais do Fernando, também estão isolados, está tudo bem, sintomas leves, né, Fernando? Tranquilos e tal, só isolados, né? E dessa semana eles devem sair do isolamento, devem fazer que nem a Giovana e a Márcia, sair abraçando poste, árvore e tal, beijando pedra, por aí assim vai, né? O isolamento, ele traz essa situação de você não poder sair aí, né? E o nosso irmão Maurício de Bonito
continua isolado, ele está com tosse, sintomas leves, mas tem uma tosse, está um pouco rouco, eu tenho conversado com ele. A Dilce não apresentou nenhum sintoma, mas está isolada por conta do esposo que está com a Covid, né? A Emily, neta do Maurício, passou a semana com eles, e quarta-feira, quando ele testou, a mãe da Emily, que é a Adriana, veio buscá-la, e a Emily testou positivo para a Covid, mas não tem nenhum sintoma. Já a Adriana teve alguns sintomas, então vai fazer o teste amanhã. E o Bruno de Bonito, filho do Maurício, também está com sintomas, teve febre, já está bem, amanhã fará o teste. A Mariane também fará o teste, porque é esposa, mas não tem qualquer sintoma de Covid, né? Então, são esses, pelo menos que eu recebo, irmãos. À medida que vai acontecendo, por favor, informe, para a gente estar orando, estar conversando com os irmãos. A gente fica às vezes até tarde da noite conversando. E eu tenho, então, também o esposo da nossa prima lá em São Luís, que está entubado, está bem melhor, mas continua entubado. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar por esses e vamos clamar ao Senhor. Eu só perguntar para o Zóio se a Tati, como é que está? Está bem? Está melhor? Vamos continuar orando pela Tati. A Tati precisa fazer a cirurgia, mas enquanto não passar essa infecção, não tem como fazer a cirurgia. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos deu sua palavra nesses dias. Sabemos que estamos vivendo um tempo novo, um tempo de desafios, mas agora que o futuro chegou, Senhor, nós queremos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não olhar com maneira apaixonada pelas perdas, pelas dificuldades que enfrentamos, mas olhar simplesmente para a tua assinatura na nossa história, para o teu poder, para a tua direção, em nome de Jesus. E nesta hora pedimos o conforto do Senhor para a família da Neuza Cel. Nós sabemos da perda familiar, pedimos que o conforto e o consolo seja com eles. Em nome de Jesus também queremos orar por esses irmãos que estão com a Covid, a Aline, o Tiago, a Isabelle, o Luiz, a Cássia, o Maurício, a Emily, a Adriana, o Bruno, a Mariane. Que o Senhor cuide de cada um, Senhor, e restaure a cada um em nome de Jesus. Também queremos orar pelo Ronaldo, irmão do Rogério Vigílio, o nosso coordenador da vigilância sanitária, cujo irmão também está com a Covid, teve um momento tenso, graças a Deus ele está agora com sintomas leves, que o Senhor recupere totalmente. Senhor, nós sabemos também que o Senhor pode fazer algo tremendo na vida do Ivan, ali em São Luís, internado. Eu te louvo pelo progresso que teve no seu tratamento, mas eu peço tranquilidade para Noemi, para suas filhas, o seu filho e para todos os seus queridos, e a restituição do Ivan ao convívio dos seus, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia. E entregamos toda esta igreja nas Tuas mãos, entregamos os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão online. Em nome de Jesus, que Tua bênção nos acompanhe. Em nome de Jesus. Irmão, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.